Freud, desde o início, admitiu que algumas variações individuais do desenvolvimento se devem a fatores constitucionais. Por exemplo, em Caráter e Erotismo Anal, de 1908, ele expressou a concepção de que um erotismo anal acentuado é constitucional em muitas pessoas. Ela cita uma frase desse texto como nota de rodapé. Esses indícios nos levam a concluir que há, em sua constituição sexual, um nítido acento erógeno da região anal. Abraham descobriu um elemento inato na força dos impulsos orais que relacionou com a etiologia da enfermidade maníaco-depressiva. Ele disse que, abre aspas, o que é realmente constitucional e herdado é uma acentuação excessiva do erotismo oral. Do mesmo modo que em certas famílias o erotismo anal parece ser um fator preponderante já desde o começo. Aí ela faz uma nota de rodapé citando o livro em que diz isso, em que Abraham diz isso. Aí ela continua explicando. Sugeri anteriormente que a voracidade, o ódio e as ansiedades persecutórias em relação ao objeto primário, o seio da mãe, têm uma base inata. Neste trabalho, acrescentei que também a inveja, como expressão poderosa de impulsos sádico-orais e sádico-anais, é constitucional. As variações na intensidade desses fatores constitucionais são, em minha concepção, ligadas à preponderância de uma ou outra das pulsões na fusão das pulsões de vida e de morte postulada por Freud. Acredito que há uma correlação entre a preponderância de uma ou outra dessas pulsões e a força ou fraqueza do ego. Referi-me muitas vezes à força do ego face às ansiedades com as quais tem que lidar como um fator constitucional. Dificuldades em suportar a ansiedade, tensão e frustração são expressão de um ego que, desde o início da vida pós-natal, é fraco em proporção aos intensos impulsos destrutivos e sentimentos persecutórios que ele vivencia. Essas fortes ansiedades impostas a um ego fraco conduzem a um uso excessivo de defesas, tais como recusa, cisão e onipotência, que, em certa medida, são sempre características do desenvolvimento mais inicial. De acordo com a minha tese, eu acrescentaria que um ego constitucionalmente forte não se torna presa fácil da inveja. Precisa trabalhar o ego em análise também. Às vezes, botar ele no lugar dele e às vezes subir. E é mais capaz de efetuar a cisão entre bom e mal, que suponho ser uma pré-condição para o estabelecimento do objeto bom. O ego é, então, menos sujeito àqueles processos de cisão que levam à fragmentação e que fazem parte de características esquizoparanoides acentuadas. Outro fator que, desde o início, influencia o desenvolvimento é a diversidade de experiências externas pelas quais o bebê passa. Isso explica, em certa medida, o desenvolvimento de suas ansiedades arcaicas, que seriam, em particular, grandes em um bebê que teve um nascimento difícil e amamentação insatisfatória. No entanto, o montante de minhas observações convenceu-me de que o impacto dessas experiências externas é proporcional à força constitucional dos impulsos destrutivos inatos e das ansiedades paranoides decorrentes. Muitos bebês não tiveram experiências muito desfavoráveis e, ainda assim, têm sérias dificuldades com a amamentação e com o sono. E podemos ver neles todos os sinais de grande ansiedade, os quais as circunstâncias externas não explicam suficientemente. É
também sabido que alguns bebês são expostos a grandes privações e circunstâncias desfavoráveis e, ainda assim, não desenvolvem ansiedades excessivas, o que sugeriria que seus traços paranoides invejosos não são predominantes. Isso é a miúde confirmado por sua história posterior. Em meu trabalho analítico, tive muitas oportunidades de conectar a origem da formação do caráter e a variações dos fatores inatos. Há muito mais a ser aprendido a respeito das influências pré-natais, mas mesmo um conhecimento mais amplo a respeito delas não diminuiria a importância dos elementos inatos na determinação da força do ego e das moções pulsionais. A existência dos fatores inatos, referidos acima, aponta para as limitações da terapia psicanalítica. Bem lembrado. Embora eu perceba isso plenamente, minha experiência ensinou-me que, não obstante, podemos produzir mudanças fundamentais e positivas em vários casos, mesmo com uma base constitucional desfavorável. Gente, tá acabando o texto. Aí a gente vai começar a parte da conclusão, eu vou fazer outro vídeo.